estamos de volta com o Futuro em Pauta, com um assunto que eu amo, que é um assunto delicioso, que muda a forma que a gente enxerga o mundo, que é a criatividade. Sim, e para falar um pouco sobre esse universo, a gente tem um especialista em desenvolver mentes criativas e autênticas. Nós recebemos hoje o Ed Félix, que ele é fundador do Dojo da Criatividade, ele é mentor, ele é palestrante conhecido como o Ninja Criativo. Seja bem-vindo, Ed. Muito obrigado, meninas. Prazer estar com vocês aí. Ed, a gente já quer começar essa entrevista sobre criatividade tentando entender por que do ninja criativo. Você já chegou aqui com o kimoninho, né, Gabi? Com e a gente deixou para perguntar na hora da entrevista. Muito legal, vamos lá. Começou na minha infância. Eu gostava muito de ninjas, mas não do ninja histórico. Realmente existiram ninjas, mas eles não se vestiam assim. Isso é tudo coisa de Hollywood. Mas eu gostava desse. Sempre assisti filmes de ninja e tal. Aí quando fui crescendo, comecinho da internet, lá para os anos 99, 2000, tinha muita piadinha de ninja. Era quase como se o ninja fosse um super-herói. E aí eu queria fazer coisas de ninja. Eu queria me vestir de ninja e fazer coisas. Mas aí ficou na minha cabeça durante muito tempo. E em 2011 eu estava fazendo um curso de oratória com um amigo meu chamado Mauro Bioni. E ele me disse o seguinte: cara, eu acho você muito criativo. Você é o ninja da criatividade. Foi a partir daí que eu comecei a usar o nome, o Ninja Criativo. Você tinha quantos anos, Ed? Eu tinha... boa pergunta, não vou nem lembrar. Mas você era criança? 40, mas... Não, eu tinha quase mais de 30 já. Ah, já era adulto. Já era adulto, já. Só que eu não me achava criativo. Aí quando ele falou isso, eu... Mas como assim? Sou criativo, ainda mais um ninja da criatividade? Que coisa maluca. Mas eu aceitei o título e tal. Ele me passou um livro de criatividade. Falou, lê aqui, você vai gostar bastante. Então, um livro que falava sobre bloqueios de criatividade. Dos 10 bloqueios que falava no livro, eu tinha 11. Mas fui estudando, fui tirando esses bloqueios. Foi destravando. Foi destravando, trazendo de volta a criatividade. E aí, eu gostei tanto do assunto, estudei tanto o assunto, que eu queria ensinar as pessoas. Que é uma habilidade que eu tenho. Eu sempre gostei de ensinar qualquer coisa que eu aprendia. E aí, a criatividade me permitiu isso. Só que o ninja, ele não estava incluso nesse processo. O ninja, ele começou a surgir com roupa quando eu montei o canal no YouTube. Em 2011, 2012, foi mais ou menos nessa época. Aí eu colocava minha roupa de ninja e fazia palhaçada. Tipo, você incorporava o personagem ali. Ele é realmente um personagem. Tanto é que, assim, quem me conhecia pelo YouTube e depois me conhecia pessoalmente se decepcionava um pouco. Porque eu, sem nada, era muito quietinho, parecia tímido. Na hora que ele chegou, eu tinha cruzado assim rapidamente com o Ed, no evento da Cores e Conversas. Sim. Mas agora vendo, eu falei, gente, ele é tão tímido, né? E agora, olha aqui, ele Não, mas o ninja, ele é realmente um personagem. Personalidade. Ele é mais ativo, ele fala, além das palhaçadas, ele fala de criatividade, só que ele se acha muito, ele é um pouquinho arrogante, assim, sabe? Então, ele... É isso que deixa divertida a aula também, quando eu tô com ele. Porque eu passo o conteúdo sério, mas eu passo como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Como se o ninja fosse a pessoa mais importante do mundo. Entendi. Só que antes de começar, alguém da minha equipe já avisa isso para as pessoas. Então, as pessoas já sabem que vai ter um cara ali que se acha demais. Aí vai rolando essa brincadeira. E aí eu gostei disso e tô usando o ninja até hoje. E tá há quanto tempo, Ed? Eu comecei a dar aula de criatividade em 2015, mas a roupa, o personagem ninja já existe desde 2012. Olha só. Faz tempo. Que coisa. E quem era o Ed antes do Ninja Criativo? Eu fiz muita coisa antes do Ninja Criativo. E a gente precisa entender onde que ele chegou nessa questão da criatividade, né? Qual foi o percurso para que ele chegasse ali para trabalhar com a criatividade? Quando eu estava na 8ª série, mais ou menos, eu comecei a fazer karatê. Gostava muito. Sofria muito bullying na escola, odiava a escola. Olha só. Mas no karatê era diferente. Fiz amizades, conseguia conversar com o pessoal, gostava muito. Era outro tipo de ambiente. Aí eu tive a ideia. Só te interrompendo. Você sofria bullying pela questão de ser tímido? Por qualquer coisa. Nem tinha esse nome na época, a gente nem falava bullying. Sim. Era só, deixa de ser fresco, vira esse tipo de coisa. Mas apanhava por nada. Nossa. Pegaram... Tinha ódio da escola, queria sair de lá o mais rápido possível. Entendi. Como no karatê eu descobri outro mundo, não só a parte física, mas a parte filosófica, eu decidi que eu queria trabalhar com aquilo. Eu falei, eu vou terminar a escola, vou virar professor de karatê. Só que aí saiu uma lei que dizia que só poderia dar aula dali pra frente quem fosse formado em educação física. Que era a matéria que eu mais odiava na escola, que era pior pra mim. Aí eu quase desisti. Eu falei, não, quer saber, eu quero tanto isso, vou fazer a faculdade. Fiz a faculdade, vi que não era igual os meus professores eram, tinha muita coisa legal na faculdade.
Aí, por conta da vida, vem vindo muita coisa, o karatê ficou meio de lado e eu comecei a dar aula em escola, que foi onde eu fiquei muito tempo. Eu fiquei 12 anos na escola. Dando aula de educação de física. educação física. Alguém que queria sair muito da escola, Pois é. voltou pra escola. Tá E Era o não destino. reproduzir. Era uma das coisas que eu abominava na aula. Bagunça, Olha pode que vir, bagunçava junto, mas esse tipo de briga, De de zoeira comportamento, e de bullying, tudo. não. Eu cortava na hora. Importante, né? E aí, durante esse processo, eu fui pegando gosto pelo empreendedorismo. E eu tentei várias coisas. Eu fui fotógrafo, trabalhei um tempo com fotografia, trabalhei depois um tempo com vídeo. Aí eu virei luthier, que é a pessoa que constrói e conserta instrumentos musicais. No caso, eu só consertava. Ainda não cheguei na parte de construir. Virei músico também, toquei música. O que você toca? Eu tô voltando a aprender tocando violão, mas na época eu tocava contrabaixo. Olha que legal. Toquei numa das bandas mais conhecidas dentro do heavy metal aqui em Indaiatuba, que é o Hunger. Olha. Fiquei um tempinho lá. Daí depois saí, Gente, você aí imagina ele tocando heavy metal? Não imagino. cabelo comprido Você e vê que tal. são várias ficava ali, personalidades, Gente, né? o Ed é muitas ninja. pessoas dentro de uma pessoa só? Pois é. Mas fiz muita coisa mais, digamos, padrão também. Fui vendedor, fui recepcionista, trabalhei de ajudante mecânico, auxiliar financeiro. Então, eu fiz muita coisa. Mas eu não tinha essa ideia de criatividade. Eu achava que eu não era uma pessoa criativa. Pelo menos até 2011. Foi quando esse amigo meu me falou que eu era criativo. Eu falei, não sou, mas quem sabe, E vou por que, estudar que o você assunto. achava que não era? Porque eu não conseguia, assim, eu não tinha essa capacidade de criar coisas, eu não tinha ideias. Tá. E eu não tinha, e as poucas ideias que eu tinha, eu não colocava em prática. A própria ideia do canal do YouTube, eu comecei a ver vídeos no YouTube, era acho que 2008, 2009. Eu só fui montar o meu em 2011. É o tempo que demora pra gente fazer uma coisa. Sim. Mas aí eu fui me interessando por esse lado. Aí depois que eu entendi que a criatividade era algo que dava para desenvolver, eu desenvolvi comigo, eu falei, então agora eu vou explorar isso. A maior parte dessas coisas artísticas que eu fiz foi depois dessa época aí. Eu saí da escola em 2015. Aí que eu fui fazer toda essa parte artística aí. Que coisa. O que você acha que é o maior desafio para desenvolver uma mente criativa, assim, autêntica? O maior desafio são vários. A gente ia ficar aqui, ó, 2 horas falando Cada só pessoa de é única, né, Ed? Mas eu acho que o principal problema são alguns mitos que as pessoas têm. Primeiro, algumas pessoas acham que a criatividade é dom. E de certa forma mas não é exclusivo de alguns. Não são só algumas pessoas que nascem com esse dom. Todo mundo já nasce com a criatividade. Tem pesquisas que mostram que as crianças são altamente criativas. Um engenheiro da NASA, ele fez testes com mais de 5.000 crianças, ele provou que 98% das crianças eram altamente criativas. Eu já fui criança, vocês já foram crianças. Todos os adultos que eu conheço já foram crianças. Como é possível que as crianças sejam criativas e os adultos não? Então, alguma coisa está errada no meio do caminho, porque as crianças são. Então, se é um dom, todos nós temos. Aí tem outro ponto. A maioria das pessoas que eu conheço, pelo menos, acreditam que a criatividade não pode ser aprendida. Cientificamente, está certo esse conceito. A gente não aprende a ser criativo. O que a gente aprende é tirar as barreiras, um monte de comportamento que a gente aprendeu, um monte de padrão de pensamento que a gente tem, que eu chamo de bloqueios mentais, é tirar esses bloqueios para a criatividade subir novamente sozinha, porque ela já está lá. Tanto é que eu falava que eu não era criativo. Não era isso, é que eu tinha um monte de lixo por cima, que não deixava a criatividade subir. Aí quando você abre caminho, ela vem. A maioria das pessoas não sabe disso. E o terceiro ponto era o que a gente estava conversando até aqui antes. As pessoas acham que a criatividade é só um negócio para artistas. Elas não entendem que a criatividade, antes de ser só uma ferramenta para resolver problemas, ela é uma forma da gente se expressar no mundo. Trazer as nossas qualidades, as coisas que a gente gosta, os nossos valores para o mundo. E as pessoas não sabem disso, elas nem fazem ideia. As pessoas passam a maior parte da vida só trabalhando e volta para casa e dorme, trabalha, quem faz faculdade estuda e volta para casa e dorme, e não vive. E aí a gente adoece, porque a criatividade ela é vital, a gente precisa se expressar de alguma forma. Ah, mas eu gosto de tocar violão, não vou ser artista, não vou trabalhar como músico. Não precisa. Chegou na sua casa, toca meia horinha de violão. Chegou na sua casa, gosta de pintar, pinta meia horinha. É suficiente para a gente colocar a nossa criatividade para fora. É uma higiene mental, né? Sem esses 3 pontos, as pessoas não conseguem ser criativas. E aí elas acham que é só pro cara que os gênios da humanidade. Sim, sim. E não é. Todo mundo tem essa capacidade. E você descobriu essa capacidade em você experimentando? Primeiro foi através desse livro que chama Um Toque na Cuca.
que eu recomendo que todos leiam. Foi ele que te despertou, Foi assim, ele que pra essa despertou. questão? Porque ele é um livro simples, de leitura simples, rápida. Só que ele tem conteúdos que depois eu fui achar na literatura científica. Só que de uma maneira simples que está lá. Então Ele fácil é tipo de um livro ler. de autoajuda? O que ele é, Ed? Eu acho que hoje ele seria classificado como autoajuda, mas Tá. eu não vejo ele assim. Tá. Ele fala de, por exemplo, existe esse bloqueio mental. A maioria das pessoas nesse bloqueio vai agir dessa forma. Se você quiser sair desse bloqueio, você pode fazer X coisa. E aí ele fala isso de todos os bloqueios. Esse livro é difícil de achar, porque ele saiu de produção, mas ele foi relançado com o nome Tenho Uma Ideia, que é um nome horrível para o livro. Porque Como o primeiro era chama antes? Um Toque na Cuca. Olha, Achei bem era mais criativo. E faz Era bem parte mais criativo. do texto do autor. Ele fala que a gente precisa, às vezes, tomar um toque na cuca, um cascudo, Sim. para despertar a criatividade. Aí, mas não sei o que as editoras fazem, eles começam a mudar o nome para... Talvez para vender mais, não sei. Pode mas, ser, para parecer uma coisa nova. só que agora eles têm o nome de Tenho Uma Ideia. É o mesmo livro, mas vale a pena ler. Sempre que alguém pergunta de como que eu posso começar na criatividade, vem fazer meus treinamentos. Mas como eu sei que o pessoal é mão de vaca e não vem, eu falo, então compra o livro e lê o livro pelo menos. Ou baixa na internet, mas faz alguma coisa. Ô Ed, e como que são os treinamentos? É muito difícil de explicar essa pergunta. É por isso que é difícil até para mim vender ele, porque eu não conheço nada parecido. Eu chamo de treinamento, primeiro porque a empresa chama Dojo de Criatividade, então tudo que eu faço, seja palestra, seja workshop, eu chamo tudo de treinamento. Mas quando eu montei os treinamentos, eu não queria que fosse um negócio que eu não gostasse de assistir. Tá. E o que eu não gosto de assistir? Quando eu estou sentado e o cara está falando lá na frente. E aí você acaba, você vai embora, nossa, foi muito legal, passou um mês e você não lembra nada. É verdade. Aí eu comecei a juntar tudo que eu fazia. Pô, eu gosto de música, então tem que ter música lá dentro. Eu gosto de me fantasiar de personagem, então tem que ter os personagens lá dentro. Eu gosto de fotografia, tem que ter fotografia lá dentro. Juntei tudo isso. Aí eu faço os treinamentos, é como se fosse um espetáculo, um teatro, onde todo mundo participa. Tem uma pessoa que está lá na frente, trazendo o conteúdo, sempre de maneira prática, mas todo mundo está participando. Às vezes dando risada, às vezes falando, às vezes fazendo as dinâmicas. Eu gosto muito de colocar as dinâmicas, porque mostra como que a gente realmente age no dia a dia. Eu coloco algumas dinâmicas que faz o pessoal mostrar o comportamento delas. Encaixar isso, né, no cotidiano. Porque os jogos, tem um livro do Huizinga, não lembro, Homo Ludens, o nome do livro, que ele fala que os jogos eles são representações da vida real. Quando a gente está jogando, quando a gente está participando de alguma atividade mais lúdica, a nossa tendência é liberar o nosso verdadeiro eu, sem perceber. Quando a gente está aqui, a gente se controla, Ai, a gente que usa as medo, nossas né? Tem umas máscaras. coisas que ficam tão terríveis quando tá jogando. Essa é a verdadeira personalidade da pessoa. Ai, credo, Ed. E aí as minhas Vou dinâmicas... reconsiderar, meus amigos. Não, mas usando a máscara de vez em quando tá bom. Aí as dinâmicas eu faço para isso, para mostrar como que a pessoa usa a criatividade ou não usa. Tá. Porque eu passo um conceito para elas, eu falo, entendeu esse conceito? Ela, entendi, então vamos testar? Aí na dinâmica você vê que não entendeu nada. Eu falo, agora sim entendeu, agora você consegue usar. Então funciona dessa forma. É uma coisa muito maluca. Só estando lá para entender. E um dia vocês vão estar lá também, vocês vão entender. Mas assim, me explica, o dojo, vamos tentar entender, né, Gabi? Porque pra mim tá tudo muito novo. O dojo da criatividade, você dá essas mentorias. Ele é dividido, tipo, durante a semana, você tem tantas aulas, você tem dividido por grupos, por faixa de idade, como que funciona? As mentorias, elas são individuais. Elas são individuais. mentorias Então, tipo, se são. eu quiser fazer um treinamento de criatividade, só eu e você. Se for a mentoria, o formato mentoria Uhum. Eu vou sentar com você, eu vou ver o que você quer dentro da criatividade, e aí eu vou ver o que você precisa. Aí eu vou ver se eu consigo juntar as duas coisas. A minha prioridade é sempre o que você precisa. Mas eu quero tal coisa. Aí o problema é seu. Se quiser trabalhar comigo, eu preciso te dar o que você precisa para chegar onde você quer. Aí a gente vai fazendo esse trabalho. A Isa foi um exemplo, a gente... ela queria ter mais essa criatividade. Eu falei, então, mas primeiro a gente tem que corrigir isso aqui. Porque a criatividade você já tem. Só contextualizando aqui, a Isa é do Pé de Pitanga, que ela participou com a gente do evento da ONU, né, Gabi? Do Cores e Conversas. Ela é extremamente criativa e o Ed tá contextualizando ela, que já era criativa e foi fazer essa mentoria. Por que ela foi fazer? Vou perguntar pra Isa porque ela foi fazer a mentoria. Sim, foi só um empurrãozinho só. Meu trabalho foi pequeno, ele foi mais direcionar. Aí eu tenho os treinamentos das turmas abertas. Tá. Que é onde eu junto as pessoas, de 15 a 20 pessoas.
Aí é um final de semana inteiro que as pessoas ficam comigo. E Uma a gente, imersão, uma assim. imersão inteira. E a gente vai fazendo esse trabalho. Totalmente temático. Desde o primeiro momento que a pessoa chega lá. Então, por exemplo, no módulo que é o Ninja, a gente decora com coisas que tem a ver com o tema oriental. O pessoal da minha equipe está vestido de kimono também. Então, a gente leva toda essa parte temática. Então, todos os treinamentos são assim. E aí, nas empresas, eu faço meio que uma mescla disso. Eu tento levar o Ninja quando é possível, mas eu não posso ser tão louco igual nos treinamentos. Treinamentos é livre, eu vou fazendo a maluquice. Tá dentro de uma empresa. Aí eu tenho que controlar um pouquinho. Mas nem sempre eu consigo. Às vezes vai na loucura mesmo. Mas eu acho que é a identidade, isso. né? Coisa que ajuda também a guiar. Sim, do personagem, né? E faixa de idade, Ed? Eu costumo fazer o trabalho com adultos. Tá. Porque depois a gente pode até falar sobre isso, mas eu acho que a criança não precisa de educação criativa. Não sou crítico a isso, mas eu acho que é desnecessário. A gente pode falar sobre isso. Quem precisa da educação criativa é o adulto. Então, eu costumo ir nos adultos. Mas, às vezes, os pais querem enviar os filhos. Então, eu falo que a partir dos 16, pelo menos. Então já mais adolescente, mais né? desenvolvido já. Porque eu falo muito palavrão, às vezes. O palavrão ele faz parte do meu vocabulário. Tô me segurando aqui para não falar alguns, mas às vezes não. Mas porque ele faz parte. No YouTube, né? Pois é. Porque ele faz parte do meu vocabulário. E tem muita coisa que pro adolescente não vai funcionar porque ele ainda não tem os bloqueios que os adultos já têm. Então, às vezes, passa em branco. Para ele, vai tirar de letra uma coisa que o adulto vai ter muita dificuldade. Então, o meu foco é mais os adultos mesmo. Entendi. Você acha que essa barreira, dessas barreiras, assim, da criatividade que surgem na vida adulta, o que elas são? Assim, o que costuma barrar a criatividade? A vida, em geral, e a maneira como que a nossa sociedade adulta faz as coisas. Que, na minha visão, é a coisa mais maluca que tem. Veja uma criança. Se ela está brincando e ela faz alguma coisa errada, a maioria das pessoas em volta, inclusive os pais, vão rir, vão achar legal. Ah, que legal, vai lá e faz de novo. A criança faz alguma bagunça, ah, legal, vai lá, continua. Aí parece que quando ela faz 6, 7 anos de idade, ela virou um mini adulto. Quando ela erra, todo mundo começa a criticar, começa a dar castigo. Ela aprende que ela tem que fazer as coisas sempre do mesmo jeito, não tem uma alternativa. Um exemplo, eu odiava a escola, como eu já falei para vocês, mas as piores aulas, além da educação física, era matemática. Porque a minha maneira de fazer os cálculos, nem eu consigo explicar, mas eu consigo chegar no resultado. Mas você tinha que fazer do jeito Só que deles. como eu não fazia do jeito da professora, ela dava errado. Ele falou, não, se você não fizer do jeito que eu falei, tá errado. E aí, imagina quantas crianças passaram por esse processo. Aí ela aprende, não, só tem um jeito de fazer as coisas. Se você sabe que só tem um jeito de fazer as coisas, por que você vai tentar fazer diferente? Ainda mais sabendo que se você fizer diferente e errar, você vai ser punido de alguma forma. Então, são várias coisas que vão criando esses bloqueios. Que vão condicionando a gente a deixar de fazer. É até engraçado isso que você está falando, que você vê em parquinho, por exemplo. Às vezes a criança está brincando, mas a criança, ela tá ali naquele parque, ela chega uma hora que cansou, porque os brinquedos ela já explorou. Então, ela vai começar a tentar explorar de outra forma. Daí ela vai querer subir o escorrega ao contrário. Daí você não pode. A gente já começa a censurar. Tipo, tudo aquilo que é fora... Lógico que existem convenções e algumas coisas a gente tem que seguir, a gente é obrigado, mas eu acho que desde cedo a gente já é meio que tolhido no sentido de você tem que fazer aquilo. Ah, mas isso aqui não é mais criança para fazer isso. E isso talvez gere os bloqueios, né, Ed? Sim. Tudo isso. Não só esse tipo de comportamento, mas a gente cresce e não se questiona disso. A gente acha normal fazer as coisas do jeito que elas sempre foram feitas. Só que elas eram feitas de um jeito, numa determinada época, por algum motivo muito específico. Às vezes esse motivo nem existe mais. Só que a gente não se questiona e continua fazendo as coisas. A palavra que você usou é corretíssima, é esse condicionamento. A gente condicionou a mente para ser assim. Aí o meu trabalho e o trabalho das pessoas que tentam desenvolver a criatividade é esse. É trabalhar principalmente na parte mental. Tentar tirar esses bloqueios para a criatividade vir quase que sozinha. Tem técnicas para ter ideias, tem um monte de coisa que você pode fazer. Mas sem tirar esse lixo, não vai. Eu acho que tem muito também a vergonha, né? Do ser criativo, do fazer diferente e tudo. É porque o artista ele é meio convencionado como louco, né? Ah, e os artistas, ixi, é coisa de artista. É coisa de doido, né? Tem essa visão em cima. Aqueles que são muito criativos, eles já são meio que...
É cultural, né, Ed? Você cultural. acha que isso a gente trabalha como? Como que a gente desconstrói essa visão cultural que a gente tem contra? Embora todo mundo fale que um funcionário criativo, ele se destaca e tudo mais, mas a gente, ao mesmo tempo, trabalha contra. Como que a gente faria para uma sociedade ela respeitar e ela manter esses padrões assim que a criança já tem com ela? É uma pergunta muito complexa. É complexa. Vamos tentar responder lá. Deixa ele só ir parar. Não vai. Se ele quiser ficar deitado, também ele eu fica. quero mostrar ele aqui, pessoal. Gente, enquanto o Ed vai pensando aqui na resposta, eu e a Gabi ficamos impressionados que ele fez. Muito bonitinho. Muito bonitinho, olhando de pertinho, ele é tão certinho, os pontinhos, porque eu falei que pra mim é quase que impossível fazer isso. Quando eu tento fazer, fica tudo torto. A Gabi não tentou ainda, mas vai tentar, né, Gabi? Eu vou, adorei. Olha que bonitinho, gente. Além de criativo, ó, ele também tem trabalhos manuais, ele faz amigurumis. Você vende os amigurumi também, Ed, ou não? Não mais. Hoje em dia eu só faço já fiz alguns pra vender. Mas dava muito trabalho e eu não trabalho no ritmo que deveria. Tipo, eu não pego um horário e vou naquele horário. Não, eu faço quando eu tô afim. Eu o hobby. É hobby, né? Era um hobby. Então, não quis transformar em profissão. Entendi. Inclusive, faz parte da resposta. Uhum. Tá muito ligado com a autenticidade. A autenticidade, as pessoas falam, é só você ser você mesmo. O que, na minha opinião, é uma grande besteira, porque não tem como você ser outra pessoa. Você sempre vai ser você mesmo. Sim, mas o que é ser autêntico, então? É algo que eu já tinha comentado aqui. A gente trazer os nossos valores, a nossa expressão para o mundo. A gente não consegue ser autêntico porque a gente passa, como você disse, muita vergonha de fazer as coisas. Porque a gente está muito preocupado com a opinião das pessoas. Biologicamente faz sentido, nós somos um bicho social, então a gente quer se enquadrar num grupo, a gente quer fazer parte, e não tem nada de errado com isso, às vezes a gente tem que fazer mesmo. Mas se a gente quiser se expressar no mundo, trazer a nossa verdade para o mundo, a gente precisa entender que a gente não pode ficar preso na opinião dos outros. O que eu faço para mim, o que funciona para mim. Eu tento me lembrar que a gente, se viver muito, vai viver 100 anos. 110, assim... Se tiver muito azar. Nossa, ele foi otimista. 10, adorei isso. Tem muitos japoneses lá que eles chegam na cidade, bem de saúde. Mas a cultura deles e a vida deles é outra, né? Os objetivos são totalmente diferentes. Eles trazem essa autenticidade que a gente não consegue trazer. Então eu penso assim, vou viver 100 anos no máximo. Será que eu quero gastar esse tempo me preocupando com o que o outro vai falar? Porque assim, vamos supor, eu faço alguma besteira aqui, eu caio da cadeira aqui hoje. Talvez as pessoas vão dar risada hoje. Amanhã elas nem vão lembrar mais. Aí eu vou deixar de fazer alguma coisa só porque eu estou preocupado com o que a pessoa vai falar de mim daqui 10 minutos. Uhum. Eu não estou nem aí com o que as pessoas vão falar. Tá? É difícil chegar nesse estado. Precisa de muita prática. Mas hoje em dia eu não deixo mais de fazer as coisas com medo do que as pessoas vão falar. Esse é o primeiro passo. É você entender que numa escala cósmica, aquilo que a gente faz não tem a menor importância. A gente se dá uma importância muito grande. Verdade. A gente acha que a gente nossa, eu tenho meu legado, tenho que fazer... Sim. Desculpa, mas porra nenhuma, ninguém tá nem aí pra você. Sim. Você vai, a hora que acabar esse programa, o cara sair do YouTube, ele não vai lembrar de nenhum de nós três. Nem do que a gente falou. Nem do que a gente falou. Então não importa, a gente precisa trazer os nossos dons pro mundo. Senão a gente morre, acabou e a gente não fez nada. Às vezes Então a gente fica muito preocupado com os outros estarem se importando no que a gente está fazendo, mas a gente não dá essa importância pro que os outros fazem. É verdade. Sabe? Então, às vezes, eu vou ficar com medo de passar vergonha. Você lembra de alguma vez que alguém passou vergonha? Você fica marcando isso na sua cabeça? Não fica. Então, assim, às vezes você tá perdendo a oportunidade, né, de viver alguma coisa porque você ficou com vergonha ou porque alguém falou que não ia dar certo. A nossa última entrevistada, a Sandra, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela fala, só vai. Você tá com receio? Só vai. Porque depois você vai vendo que a coisa não é como você construiu na mente. Eu acho que eu passei por muitas transformações, principalmente depois da maternidade. Uhum. Mas antes eu era aquela pessoa que eu ia fazer alguma coisa e eu ficava pensando nas respostas. Tipo, mas se eu fizer isso, a pessoa vai responder isso, vai fazer isso, vai fazer... E eu controlava de tal forma que aquilo me deixava numa tensão orgânica, que eu ficava mal, dava dor de estômago, dava nervoso, às vezes eu não dormia direito, sabe? Por uma coisa que eu não tenho controle. Nenhum. Não adianta, eu vou falar uma coisa pra você, você vai ter a sua resposta, e às vezes você nem tem a resposta, não é nada daquilo que eu pensei. Então, assim, isso eu acho que eu trabalhei com a maternidade, porque quando a minha filha nasceu, eu vi que
Não adianta você programar porque o bebê vai ficar doente quando você vai viajar. Não adianta você querer fazer dormir porque vai dormir a hora que... É a vida, é o ciclo da vida, você tem que respeitar. Então, eu acho assim, tem muitas coisas que a gente vai aprendendo na vivência, né, Ed? Na vivência, E às vezes você vai deixar de fazer alguma coisa porque alguém falou alguma coisa, depois essa pessoa não vai estar nem se importando mais e você deixou de fazer. É a tua vida, né? A tua chance de fazer alguma coisa nova. Sim, teve uma das mentoradas uma vez que eu levei ela no polo pra gente andar de dinossauro. A gente pegou o dinossauro ali pra andar. Eu ia ficar brava se você fizesse isso comigo. Por quê? Por que você ia ficar? Me diga por que você ia ficar. Ai, é de quê? Sei lá, eu ia achar muito sinistro eu andando de dinossauro no meio do... Por causa da vergonha, porque você achou sinistro. Achei. A pessoa também pensou nisso. Só que eu já sabia que isso acontecia, porque eu já tinha feito antes. Enquanto ela estava andando e eu estava olhando para as pessoas, não tinha ninguém olhando. No máximo, a pessoa olhava assim, que legal e tal. Passou um casalzinho e falou, nossa, que legal, um dia a gente tem que fazer isso. Daí depois, quando eu mostrei a foto para alguns amigos, pô, a gente tem que reunir a galera, tem que ir junto. As pessoas não estão nem aí porque a gente está fazendo. A gente está preocupado com o que eles estão pensando. Mas você pensar, você lembra da carinha de alguém que estava montado no dinossauro no shopping? Não lembra. Então a gente precisa fazer mais, se arriscar mais. Claro, você não precisa andar de dinossauro no shopping se você nunca fez isso. Mas você pode começar a fazer algumas coisas diferentes, coisas que você não está acostumado, para tirar a mente desse condicionamento. E de exemplos, assim, Ed, de pessoas que você atendeu, que você viu, assim, alguma pessoa que era muito travada e de repente deslanchou? O que você tem, assim, para contar pra gente de testemunhos? Essas histórias. Eu tenho uma mensagem que eu recebi de um diretor de criação. Ele é o diretor de criação da agência Top Deals em Itu. A agência fechou já faz muito tempo, mas na época ele e mais 9 pessoas vieram fazer o treinamento comigo. Ele já era uma pessoa criativa. Só que ele era igual eu, achava que não era. Aí ele viu que ele podia fazer muito mais coisas. A mensagem dizia o seguinte, cara, eu quero te agradecer pelo trabalho que você fez, porque agora aqui dentro da agência é visível quem fez e quem não fez o treinamento. Quem fez está sempre dando ideias, está sempre achando soluções, está sempre procurando um caminho, enquanto quem não fez só acha barreira e problema. E aí ele falou que ele conseguiu contornar vários problemas que ele tinha, justamente porque ele entendeu como ter ideias, mas principalmente como comunicar essas ideias para as pessoas que trabalhavam com ele. Faz parte do treinamento um módulo só de comunicação lá, para a gente aprender a passar as ideias. Eu tenho vários desse tipo, mas eu achei muito legal, porque eu costumo falar isso, as pessoas não acreditam, que quando você é criativo, a diferença que você faz no ambiente, ela é visível. Por quê, ela é Ed? quase física, porque você consegue enxergar coisas que as pessoas não veem, literalmente falando. A pessoa criativa, tem uma pesquisa que mostrou que as pessoas que são criativas, elas enxergam mais coisas. Então, por exemplo, uma pessoa normal aqui, talvez ela nem reparasse que isso aqui sai da mesa, por exemplo. Tá? Desculpa o barulho aí. As pessoas criativas, elas conseguem enxergar detalhes. Automaticamente, elas estão aqui, elas começam a enxergar coisas. E se você enxerga mais, você tem mais repertório para você ter mais ideias, para você fazer as coisas. Se você não enxerga as coisas, você nem consegue fazer nada, porque você não está vendo. Tipo, uma visão bem fechada. Tanto num sentido metafórico, então o criativo ele vai enxergar mais, vai ter muito mais ideias, mas no sentido físico mesmo, ele vai ver coisas que a maioria das pessoas não vê. E isso faz diferença. Nossa. E vendo na prática, assim, essas pessoas que participaram com você, elas trazem isso pro dia a dia? Elas falam, nossa, Ed, eu senti que realmente... Aquelas que se dizem, não sou nada criativo, sou aquela pessoa. Tem mudanças também? Tem mudanças. Teve uma... Eu estava falando com ela hoje, a hora que eu cheguei aqui pelo Instagram, que ela está querendo fazer crochê, inclusive. A gente está falando sobre isso. A gente quer saber se vai ficar bonitinho. Ela veio pedir os tutoriais, onde eu aprendi, que eu aprendi sozinho também. Eu passei os tutoriais pra ela. Gente, eu não sei como que a pessoa aprende sozinha. Não dá. Pra mim é uma coisa que... Quando você foi tentar, foi por vídeo também? Foi por vídeo, mas foi muito difícil. Um bichinho ficava com o olho lá, outro cá, os pontinhos tudo torto, sabe? Era coisa complexa, Ed. Então, ela chegou... No dia que foi fazer o treinamento, ela veio por causa do marido dela. O marido dela que veio fazer, mas aí... Então vou junto, vamos junto, então tá bom. E ela já se achava uma pessoa não criativa. E no começo do treinamento não era mesmo. Parecia que era a pessoa mais bloqueada do mundo. No final, ela mesma falando, nossa, parece que agora eu tenho um monte de ideias, agora eu consigo fazer as coisas. E ela foi destaque no treinamento.
Nossa, A gente às a vezes não dá algumas criativa foi destaque? Não, Foi, olha, que porque coisa. a gente tem alguns prêmios lá. A pessoa que mais evoluiu e a pessoa que teve as ideias mais malucas. A pessoa que mais evoluiu foi ela que recebeu. Porque foi a pessoa que chegou sem nada e conseguiu... A gente faz muitas atividades em grupo. A gente percebeu que ela, no grupo, dava muitas ideias, conseguia criar mais coisas, fazia os protótipos mais diferentes. Então, Olha, tem isso muito é a prova disso. de que, na verdade, o que o Ed falou, todo mundo tem, todo só mundo é destravar, né? criativo. Tem o contrário também. Tem o pessoal que chega muito cheio de si. Fala, não, sou muito Ai, criativo e tal. Sou o astro da criatividade. Aí eu gosto desse, porque eu mostro que eles não são criativos. Tem que ir com calma. Verdade, Ed. Às vezes a pessoa se acha criativa e ela Se não acha é. demais, é. Por exemplo, a criatividade é um negócio muito grande. É difícil falar da criatividade porque ela envolve várias etapas e cada etapa envolve partes diferentes do cérebro. Então, o fato de você ter muitas ideias não significa que você é criativo. Significa que você tem muitas ideias. Tá? A criatividade ela vai do momento em que ela começa. Quando você começa a absorver repertório, seja lendo, seja fazendo alguma coisa, aí você vai ter as ideias, aí você vai pensar em como colocar essa ideia em prática, aí você vai colocar essa ideia em prática. Aí você vai ver se ela deu certo ou não. Se ela não deu certo, você traz de volta, vê o que não deu certo e coloca de novo. Tem muita gente que é muito boa em uma só parte do processo, geralmente na parte de ter ideias. E tem gente que acha que é muito boa em alguma parte do processo, que é geralmente na parte de ter ideias. E é aqui que eu costumo pegar algumas pessoas. Quem chega muito cheio assim, não, já sou criativo aqui, só vim ver o que você está fazendo aqui e tal. Aí eu mostro que as ideias dessa pessoa, normalmente, elas não são tão diferentes assim. Ela faz muitas coisas do básico. Mais do senso comum. Mais tipo, do ele senso tem comum. a ideia dentro do... Um dos mentorados, inclusive, que eu estou atendendo agora, uma das coisas que ele queria é ter uma fluência de ideias maior. Fluência de ideias é quantidade de ideias. A gente usa esse termo. Ele queria ter mais fluência de ideias, mas ele também queria ter ideias diferentes. Então, um dos exercícios que eu passei para ele, essa semana inteira ele está fazendo, uma vez por dia, é ter uma cota de ideias. Um mínimo de ideias que você tem que ter durante o dia. Por exemplo, Dentro 3 de um ideias. segmento, como que você faz? Assim, vamos supor, eu sou tipo, médica. ideia de quê? Ideia de quê? Como? Eu deixo aberto. Se você quer fluência de ideias, eu quero que você tenha ideias. Sobre mas qualquer coisa? Sobre qualquer coisa. Eu falo assim, ó, se você quiser direcionar para o seu trabalho, pode ser. Tá. E provavelmente vai ser até mais fácil porque é a área que você está. Mas por que eu deixo aberto? Porque a gente tem ideia o tempo todo. Só que como a gente não anota essas ideias, a gente não presta atenção nessas ideias, elas passam batido. Então o exercício é para isso. Teve uma ideia? Anota. Teve uma ideia? Anota. Quantas ideias por dia? Você vai dizer 3, 5, 10, mas aquele mínimo você tem que ter por Mesmo dia. que elas sejam toscas, é? Mesmo sejam a ideia é essa. Tá. Se você quer fluência, A ideia tem que tá ter quantidade. É porque eu tô pensando nas minhas ideias, porque são muitas são toscas. Mas o caminho é esse. Lembra que eu falei que a criatividade é um processo longo? Aham. Uma das etapas, a gente chama que é o processo de divergência, que você vai ter muitas ideias. Quantidade, sem critério. Não importa se ela é boa ou se ela é ruim. Você precisa de quantidade de ideias. Às vezes, uma ideia que ela é ruim, ela pode servir de ponto de apoio para você chegar em outro ponto. Eu ouvi uma história, ainda não confirmei, preciso confirmar, mas dizia o seguinte, em uma das cidades da Holanda, eles estavam com problema de lixo nas ruas. E uma das ideias, na reunião dos responsáveis para resolver o problema, foi o seguinte, e se a gente colocar uma lixeira que dá dinheiro cada vez que a pessoa jogar lixo? É uma ideia idiota, porque senão você vai falir a prefeitura ali rapidinho. A pessoa vai querer jogar só para ter o dinheiro. Só que ela serviu de ponto de apoio para chegar na seguinte ideia. Eles colocaram lixeiras que tocam música quando você joga o lixo. E aí as pessoas queriam jogar o lixo para ficar ouvindo a musiquinha. Então era uma ideia ruim. Mas quando trabalhada com outras ideias que você teve nessa quantidade de ideias, ela pode te ajudar. Então tem um momento que a gente tem que ter muitas ideias. E essa ideia, inclusive, ela foi adotada em Itu. Eles têm uns pontos assim que você coloca o reciclável e é ligado à própria prefeitura. Então eu acho que eles pegaram, de repente, ideias, né? Porque as ideias boas, elas vão vazando no mundo inteiro, né? Sim. E no caso desse mentorado, como o problema dele era ter ideias, ele não tem problema em executar, ele executa bem, que é uma das fases da criatividade, colocar as ideias em prática. Eu falei para ele que ele precisa ter ideias. E aí, nos primeiros dias, as ideias dele, tudo padrãozinho, tudo normal. Agora que está começando a ter ideias diferentes, agora que está começando a sair. Assim como a gente leva o corpo para a academia para desenvolver o nosso condicionamento, a gente precisa fazer isso com a mente também. E o que seria, assim, uma ideia padrão e uma ideia diferente? Tipo...
Vamos supor que eu queira preciso de novas ideias para a revista. Então, a próxima revista vai ter o dobro de páginas. É uma ideia padrão. A próxima revista vai ser só em preto e branco. Ou se já é preto e branco, vai ser tudo colorido. É uma ideia padrão. O que seria uma ideia diferente? A próxima revista ela vai vir dobrada. A pessoa tem que desfazer um origami para conseguir ler a notícia. Isso já seria uma ideia fora do padrão. A próxima revista ela vai vir com... Assim, você acabou de ler, você tem que fazer um aviãozinho para jogar. E são ideias fora do comum. Isso seria uma ideia diferente. Se são práticas ou não, não importa. No momento que a gente está tendo ideias, tem que ter ideias. Aí depois a gente seleciona aquelas que a gente quer e vai para as próximas fases. Mas o que diz que uma pessoa é criativa, Ed? Tipo, a gente tem essa coisa meio... ela é criativa, mas o que diz? Tipo, eu vou pegar 2 pessoas, essa daqui é criativa. O que diferencia ela? De novo, a criatividade tem aquele processo longo. A gente precisa ver qual parte do processo a gente está avaliando. Tá. Sempre alguém vai ter mais facilidade numa parte do que outra. O que eu considero uma pessoa criativa? Uma pessoa que consegue ter uma boa fluência de ideias, ou seja, ela consegue ter as ideias mais variadas possíveis, consegue, depois de ter as ideias, selecionar aquelas melhores ideias, que ela consegue aplicar, não melhores no sentido de a melhor ideia, mas a melhor ideia para o momento que ela está. Que ela põe em prática aquilo. E consegue colocar em prática. Isso, para mim, é uma pessoa criativa. Entendi. A pessoa que tem só ideias, para mim, é só uma pessoa imaginativa. Entendi. Não está errado. Precisa da imaginação. Mas se fica só na cabeça, falta o final, que é colocar as ideias em prática. Tem gente que executa muita coisa, mas executa mais do mesmo. Então, eu também não considero criativo. Ótimo executor, parabéns. Mas falta colocar as ideias em prática e criar coisas diferentes. Que às vezes não precisa ser nada grande, às vezes uma coisinha só traz muitos resultados. E você acha que esse processo criativo, ele pode nascer da falta? Vamos supor, eu estou tentando fazer alguma coisa. Eu estou ali e não tem nada. De não ter nada que surge coisas, como que você vê essa questão, assim, do estímulo da criatividade? Porque a gente, querendo ou não, a gente está 24 horas, hoje em dia, conectado, né? Sim. Conectado com informações, conectado com o celular. Eu não sei, a meu ver, isso é um pouco limitante, porque o seu cérebro não tem essa pausa. Sim. Eu acho que a criatividade, ela nasce muitas vezes daquela ausência do que ter que fazer, para você ter que pôr em prática alguma coisa. É muito falado hoje que a gente não tem mais tempo para o tédio. E o tédio ele é fundamental para a criatividade. A gente precisa de um tempo em que não está fazendo nada para a cabeça começar a fazer alguma coisa. Normalmente, a gente usa muito o que o Roger Van Ock, escritor do Toque na Cuca, chama de pensamento concreto, pensamento racional, que é um pensamento linear. E o fato de a gente estar o tempo inteiro conectado ajuda a manter isso. A gente está sempre seguindo, conectando as ideias que estão na nossa frente. Para a criatividade, principalmente no momento de ter ideias, a gente precisa do outro tipo de pensamento, que é o pensamento divergente. Ele chama de pensamento divergente ou irracional. E esse processo no cérebro, ele funciona de uma maneira totalmente oposta. Mais ou menos como se fosse, imagina que tem um monte de cadeiras aqui, um monte de gente sentado. Se eu fosse perguntar o nome de todo mundo, como que seria no processo de pensamento racional? Eu vou perguntar o nome desse, na ordem. dessa, até chegar aqui. O pensamento divergente, ele é ao contrário. Eu vou perguntar o nome da pessoa que está aqui, aí eu vou perguntar quem está aqui, aí quem está aqui, até chegar em todo mundo. A nossa cabeça, ela funciona assim também, no momento de ter ideias. Então, se a gente está o tempo inteiro conectado, se a gente está o tempo inteiro fazendo alguma coisa, se a gente está o tempo inteiro só executando as coisas, a gente não dá tempo para a cabeça pensar em ideias criativas, para juntar uma informação com a outra. A gente costuma achar que criatividade é criar alguma coisa do zero. Tirando o Big Bang, o Deus, ou seja lá o que você acredita, que fez a primeira criação, tudo que veio depois é combinação. É pegar uma ideia daqui e juntar as duas coisas. O pessoal fala muito do Steve Jobs, que criou o iPhone. Ele pode ter criado o conceito, mas ele não criou nada. Já tinha tela sensível ao toque, já tinha celular, já tinha tudo que ele tinha. Ele só juntou as coisas de uma maneira que ninguém tinha feito. Sim. Mérito para ele, com certeza. Mas ele não criou do zero nada. Ele juntou ideias. Como que ele fez isso? Parando um tempo para pensar. Eu tenho certeza que ele tinha alguns momentos para sentar e pensar, porque você não consegue criar se não for assim. Então, a gente precisa achar um momento de desligar o celular ou deixar ele longe. As pessoas criativas, elas têm rotina. Assim, os artistas, pelo menos. Tá? Mas eu acho que todo mundo...
que é considerado criativo deve ter a sua forma. Mas os artistas, eu sei que eles têm uma rotina de criatividade. Naquele momento que eles estão criando, eles estão fazendo o trabalho deles, Eles só para estão fazer isso. conectados com aquilo. É só para fazer isso. Não tem telefone, não tem família, não tem nada. É só aquilo. Mesmo que seja 1 ou 2 horas por dia. Mas a gente precisaria desse tempo. Ah, mas eu não sou artista, eu nem trabalho com a criatividade. Sim, mas você pode expressar a sua criatividade. Deve expressar. Como? Deixa um tempinho para sua criatividade. A gente, por exemplo, se você marcar um compromisso com o médico, você vai. Por que você vai? Porque eu preciso fazer um check-up da saúde, porque eu tenho aquele compromisso com ele, né? Porque você tem aquele compromisso Sim, com ele. aham. Por que a gente não tem esse compromisso com a gente? É verdade. Por que a gente não marca? E quando a gente marca, a gente faz outra coisa mais importante. A gente precisa também. Respeita mais o outro do que você mesmo. Então, para ser criativo, eu penso que a gente tem que ter esse tempinho de tédio, de parar e ficar só ali sem fazer nada, literalmente nada. Não é não fazer nada, é fazer nada. Senta no sofá e faz nada. Daí você começa a fazer uma coisa, você se dedica àquilo que você está fazendo e foca naquilo. Isso que você está falando me lembrou aquele livro Ikigai, eu acho que fala, que é japonês. Eles falam da filosofia de vida do japonês e realmente quem convive com japoneses, eu convivo, meu sogro você vê que quando eles começam a fazer uma coisa, eles se concentram naquilo que eles estão fazendo de tal jeito que é como se fosse uma higiene mental mesmo. Eu estou limpando o carro, eu estou limpando o carro. Eu não tenho outras coisas, outros fatores. Isso a minha filha tem muito. Quando ela começa a fazer arte, ela está focada naquilo. E você vê que parece que aquilo é uma terapia mesmo, sabe? Parece que a pessoa transcende, ela sai daquilo de onde ela está e a gente, poucas vezes no dia a dia corrido, a gente tem esse momento nosso. Sim. Esse momento que você se conecta com o agora, com o que você está fazendo agora. E talvez seja esse o segredo que eles trazem no livro da vida longa dos japoneses. Porque não deixa de ser um treinamento emocional, né? Sabe que tem 2 livros mais conhecidos de Ikigai. Ikigai, eu errei a palavra, né? Falei Não, alguma coisa errada, falei certo? Falou certo. Eu gosto muito disso. Muitas vezes eu trago o Ikigai como sinônimo de criatividade. Não vai dar tempo da gente explorar aqui, mas só para te falar um pouquinho sobre isso. Desses 2 livros, um foi escrito, eu não sei se são espanhóis ou são mexicanos, mas não são japoneses. São dois caras que escreveram, Hector alguma coisa e mais um outro cara. É um bom livro, mas não tem nada a ver com o Ikigai. Embora tenha um nome. Aí tem um outro livro que quem escreveu foi um cara chamado Ken Moji, que é japonês. Esse sim fala sobre Ikigai. Mas nos 2 livros tem uma coisa muito importante, que é justamente essa ideia de se concentrar na tarefa que você faz sem pressão. Porque a gente consegue se conectar numa tarefa quando a gente tem que entregar um resultado. Ah, não, tem que fazer isso aqui. Aí você fica... Você dá um hiperfoco, né? Até dá para ter criatividade nesses momentos. Mas ela vai vir cheia de... bem travada. Agora, quando você se conecta com alguma coisa porque você quer se conectar, aí você vai fazer isso mais leve. É por isso que, normalmente, parece que os artistas, eles estão num nível transcendendo. Porque eles estão fazendo um negócio que eles gostam. É verdade. E aí as pessoas querem se concentrar em tarefas que elas não gostam. E aí você não consegue trazer essa criatividade toda. Pelo menos não nesse nível de transcendência que a gente fala. Tem eu não consigo pronunciar o nome do cara. É Mihaly, um nome maluco. Mas ele chama isso de estado de flow. Que é quando você entra numa atividade que ela não é nem muito difícil para você não abandonar, mas também não é muito fácil para não ter desafio. Então você está nesse meio termo e aí você só está naquilo. Então esse é um requisito para... Não um requisito, mas um passo para você chegar ali na criatividade autêntica que eu falo. Que é você se entregar a essa tarefa. Ed, eu vou pegar uma pergunta da minha irmã aqui, vou jogar pra você, porque ela vai estar assistindo. Ela sempre fala assim, tipo, até hoje eu não descobri pro que eu gosto, o que eu gosto de fazer, o que realmente me dá... Sei lá, ela vê as pessoas fazendo as coisas, mas ela ainda não descobriu o que ela gosta, o que ela tem... O que você diria pra uma pessoa dessas? Do ponto de vista de desenvolver criatividade, de se focar nesse Ikigai, nesse flow que a gente tá falando aqui. Olha que interessante. Muita gente costuma dizer que a minha especialidade é criatividade. Eles me chamam de especialista em criatividade. Embora eu mesmo não me classifico assim. Eu sou um entusiasta da criatividade. A minha especialidade é ensinar pessoas. É o que eu gosto de fazer e eu faço muito bem. Eu só descobri isso porque eu fiz muitas outras coisas. E mesmo nesse monte de coisas que eu fiz, embora eu tenha gostado delas, a maioria delas
eu dei um jeito de dar aula para alguém. Aí eu comecei a perceber que tudo que eu fazia eu conseguia trazer para aquilo que eu queria ensinar para as pessoas. Eu aprendi um negocinho, nossa, quero ensinar para as pessoas. A única coisa que eu aprendi e não quis ensinar de propósito foi o crochê. Tá. Mas passou pela minha cabeça montar um workshop para ensinar pelo menos o básico. Só que eu fiz muitas coisas. Algumas eu continuo trazendo comigo até hoje, algumas eu abandonei, algumas eu sei que eu gosto e poderia fazer mais se eu quisesse, algumas eu sei que eu não gosto e não quero fazer mais, mas eu fiz muitas coisas. Tem pessoas que dão sorte na vida de descobrir logo no começo, assim, nossa, eu gostei disso, vou até o final da vida. Mas a maioria de nós, eu chamo de pessoas comuns, a gente só vai descobrir se fizer coisas. Então, eu não sei o que sua irmã faz, mas eu tenho quase certeza que ela não faz muitas coisas diferentes. Não faz, tá vendo? Ela tem que fazer coisas, vai fazer coisas diferentes. Olha o puxão de orelha aqui que o Ed tá dando. O quê? Qualquer coisa. A prefeitura tem um monte de oficinas gratuitas, vai fazer. Faz 6 meses de uma coisa, 6 meses de outra, talvez você se encontre. Tem que testar, fazer coisas diferentes. Às vezes a gente se prende, né? Pensando, pra quê? Eu acho que eu não vou gostar, então eu não vou fazer. Você não sabe, você não sei, fez. não vou fazer. Segue o conselho da Sandra, só vai. Só vai. Você não tem nada a perder, né? Eu acho, tem que testar, né? Tem que fazer. Fazer. E aproveitando o gancho, né, que o Ed falou pra gente do bullying, esse livro que a gente recebeu da editora Invicta, da editora Vozes, desculpa, a Invicta mandou outro. Esse é da Vozes, a Priscila que mandou pra gente, obrigada. É super importante a gente falar sobre bullying, né, Ed? Sim. E aproveitando também para falar do nosso anuário de educação, né, Gabi? Que está disponível para download gratuito. Você que está assistindo a gente, é só entrar no site do Mais Expressão, fazer o download de graça. O Ed vai ficar aqui com uma para você também. Muito obrigado. E, Ed, queria que você deixasse um recado, que você convidasse o pessoal para trabalhar a criatividade, né, Gabi? Divirta-se. Descubra principalmente quais são os seus valores. Eu chamo de valores aquelas coisas que a gente não abre mão. A partir dos valores, a criatividade ela começa a surgir. Porque a gente passa a entender que certas coisas a gente não abre mão, então a gente não vai para o lugar que a gente não gostaria de estar, a gente não vai estar com pessoas que a gente não gostaria de estar, e a gente não vai fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Se você não sabe disso, você só vive a sua vida no piloto automático. Então, vai viver, vai fazer coisas diferentes, vai se conhecer, e vai se divertir, que eu acho que é o mais importante, que inclusive era o que a gente estava falando no começo. Verdade. Eu faço aqui, mas ficou tudo torto. Mas estava se divertindo? É o que eu falei dos meus bichinhos que fica tudo torto. O que importa é que a gente tá feliz, né, Ed? Seja feliz. Gostou de fazer. E a gente quer ver o seu bichinho, viu, Gabi? Você pode fazer no o próximo teste podcast, trazer um bichinho. Ed, obrigada pela sua presença. Volte mais vezes, viu? Obrigado por ter convidado. E obrigado por você que está assistindo aí. Até a próxima. Gente, até a próxima. Continue nos assistindo, né, Gabi? Sim.